Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias é o último texto, o último livro do Antigo Testamento. Irmãos, depois desse livro profético, desse momento histórico, nós então temos um vácuo na história da revelação. Alguns denominam esse período de 400 anos de silêncio, até o surgimento de João Batista, sobre quem nós falamos hoje pela manhã. Obviamente que nesses 400 anos nós temos uma história muito rica e interessante. Aqueles que gostam de história, eu recomendo estudarem sobre a revolta dos Macabeus e outros movimentos desse período, a profanação do templo de Jerusalém. A história de Israel continua, mas de alguma forma, de alguma maneira, nós enxergamos o Deus que se revela falando bem menos, não é? Ou praticamente não se fazendo presente a partir da sua revelação. Ainda existiram profetas nesse período, como eu falei, alguns se levantaram, lutaram pela verdade ou pela fé em Deus, mas foram anos muito difíceis, até que João Batista surge. Eu estou já falando isso para que a gente tenha na nossa mente aqui mais ou menos a ideia histórica do texto que nós vamos ler. Malaquias 4, a partir do verso 1 diz assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça, misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir ao Pedro que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar, irmãos. Amém, amém. Meus amados irmãos, a história da humanidade, a história da nossa vida também, ela é constituída, obviamente, por vários dias, mas de forma especial, por dias especiais. Poderíamos destacar alguns deles. Por exemplo, nós, protestantes reformados, o dia 31 de outubro de 1517, para nós é um marco histórico. O dia em que Lutero afixou as teses lá na capela, na porta da capela de Wittenberg. Para os americanos, o 4 de julho de 1776 é um momento histórico, a independência daquela grande nação. Para nós, essa data já é outra. Aí nós estamos falando de 22 de abril de 1822. Acertei? Desculpa, irmãos. 7 de setembro de 1822. Para nós, essa data é fundamental, é a independência
conquanto alguns ainda questionem se de fato somos independentes. Mas o 7 de setembro para nós é uma data fundamental. Lá no ano de 1822, esse é um marco para a nação brasileira. Se pensarmos na Igreja Presbiteriana do Brasil, para nós o 12 de agosto, né, de 1859 é uma data também a ser comemorada, o momento em que o primeiro missionário presbiteriano, na perspectiva de organizar, de fundar, de evangelizar os brasileiros, chega aqui, eu estou falando de Simonton. Então o mundo é formado de datas especiais. E algumas expressões, elas são cunhadas ao longo da história para falar desses dias especiais. Um deles, por exemplo, é o conhecido Dia D, né? E aí nós estamos voltando para o momento da Segunda Guerra Mundial, onde as nações estavam em guerra, não é? A turma do eixo, Alemanha, Áustria, Itália, e obviamente que eu estou falando da Alemanha nazista, e nós temos do outro lado os aliados, União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Eles desembarcam no dia 6 de julho de 1944 na costa francesa, Normandia, o lugar, e ali se dá uma batalha. Ali não é o final da guerra, mas segundo alguns ali é o início do fim, não é? Eles tomam uma área extremamente estratégica, começando a recuperar o território francês que estava sob o domínio do eixo, né? Sob o domínio dos nazistas, sob o domínio de Hitler. Esse dia é conhecido como Dia D. Mais de 150 mil soldados estiveram envolvidos nisso. Só no desembarque, segundo os historiadores, morreram mais de 10 mil soldados, só no ato de desembarcar naquela praia ali, né? Naquela costa. Esse é um dia especial. Se você pensar na sua vida existirão também dias especiais, não é? O dia em que você casou, né? Esse dia para mim é o 8 de janeiro de 2000. Não tem o I, de 2000, foi cravado, não é? Janeiro de 2000. O nascimento talvez do seu filho primogênito ou da sua filha primogênita, um momento ímpar, um momento singular. São dias que nós guardamos no nosso coração, não é? Obviamente que em alguns momentos a gente pode falhar na data, nossa mente é falha, mas os dias eles se tornam especiais e nós revisitamos esses dias e nós revisitamos esses momentos. Para alguns, o momento em que fez a conclusão do seu curso, por exemplo, universitário, ou aquele dia em que você finalmente foi nomeado para o cargo público que você tanto desejava. Enfim, a nossa vida ela é constituída de dias memoráveis. Eu não sei se você percebeu, mas o texto que nós lemos, pelo menos por 2 momentos, vai usar a expressão dia. Logo no início, no primeiro versículo, quando diz assim, pois eis que vem o dia, e lá mais à frente, e esse ponto eu gostaria de destacar, essa expressão eu gostaria de destacar, porque é sobre esse dia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós temos a expressão aí no verso 5, quando o texto fala do grande e terrível dia do Senhor. E aí, meus amados irmãos, não tem dia D, não tem independência do Brasil 7 de setembro, não tem independência dos Estados Unidos, não tem dia de nascimento de filho, não tem dia de colação de grau, não tem dia de casamento, não tem dia mais importante, o dia que possa ser comparado a esse dia. Esse é o dia do fim da história, como nós a conhecemos hoje. Agora veja a expressão das Sagradas Escrituras, porque ela fala desse dia não apenas como um grande dia. O adjetivo para esse dia não está apenas na sua importância, aqui descrito como um grande dia, mas o texto também usa um outro adjetivo. Além de ser um dia grandioso, será um dia terrível. E eu queria de fato compartilhar com os irmãos sobre isso, sobre o dia do Senhor. E pensemos no dia do Senhor como o dia em que Cristo haverá de voltar para buscar a sua igreja. Como eu falei, será o início de uma nova jornada.
o início de uma vida eterna na presença do nosso Deus. O início para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, um dia memorável, um dia maravilhoso em que nós estaremos nos desfazendo dessa natureza pecaminosa, desse corpo corruptível e estaremos morando nas mansões celestiais, onde a justiça de Deus será plenamente instaurada, onde a sua criação será plenamente restaurada. Será um dia maravilhoso, será um dia bendito, será um dia em que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro haverão de pensar, de imaginar. E hoje, mesmo distantes, e eu não sei a quantidade, quando eu digo distante de tempo, que nós estamos distantes desse dia, esse deve ser um dia almejado por todos nós. Mas eu pergunto aos irmãos, como será esse dia? E eu queria convidar você para que a gente visitasse alguns textos bíblicos. Mesmo quebrando aqui um pouco da dinâmica da mensagem, mas eu queria convidá-los, por exemplo, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos visitar alguns textos para que a gente entenda como será o grande dia do Senhor. Como será o terrível e grande dia do Senhor. O dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Atos 1, verso 11 diz assim: e lhes disseram, antes de ler o texto, contextualizando os irmãos, esse texto narra ou está inserido na narrativa que fala da ascensão de Cristo. Veja, Senhor Jesus nasceu, morreu, ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele ainda esteve presente alguns dias com os seus discípulos, alguns dias com os apóstolos e finalmente ele é assunto aos céus. Então, Atos capítulo 1, nesse ponto específico que nós estamos lendo, vai narrar justamente esse momento histórico. E aí o texto diz então que Jesus é assunto aos céus, ele sobe aos céus. Naquele momento, veja aí, eu vou ler um pouquinho antes, o verso 10. O texto diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, veja, Jesus subindo, os discípulos, apóstolos, as pessoas que ali estavam acompanhando aquele espetáculo. Um dia também memorável, esse aqui, para a história da humanidade, para a história dos cristãos. É o dia em que o triunfo é completo, ou um pouco mais completado, não é? Além de vencer a morte, o Senhor Jesus sobe em glória e poder, e agora está assentado à destra de Deus Pai. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Ao lado de quem? Ao lado dos discípulos, dos apóstolos que ali estavam. E o que eles disseram? Varões galileus. Veja a expressão aí do texto. Por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ou seja, subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então esse texto aponta para a volta de Cristo. E a pergunta é, como será essa volta? Essa volta será física e pessoal. Da mesma forma, veja o que diz o texto, que ele subiu, as pessoas viram. Foi um episódio histórico onde testemunhas oculares puderam observar aquilo que estava acontecendo. Talvez embebecidos pelo espetáculo e pelo milagre ali realizado, o Senhor Jesus ressurreto, subindo nas alturas, para estar na presença e ao lado de Deus Pai. Então os anjos do Senhor despertam aqueles que estavam com os olhos fitos para o alto, mostrando obviamente a necessidade deles olharem para as realidades da vida, mas não apenas essa é a ideia, ou não apenas isso é dito aqui no texto, o texto nos aponta para a volta de Cristo. E como será essa volta? Da mesma forma que ele subiu, ele desceu. Da mesma forma que os olhos ali viram o Senhor Jesus subindo, os olhos humanos verão Cristo descendo dos céus, descendo das alturas. Como será a volta de Cristo? Ela será pessoal, ela será física. Não é um ser mágico, não é um ser fantasmagórico,
não é um ser que tem um corpo docético, né? Não é um ser, não podemos imaginar algo nessa perspectiva. O que o texto nos apresenta é um Cristo real e verdadeiro, 100% homem, 100% Deus, que subiu aos céus, mas que no grande dia do Senhor haverá de descer para resgatar a sua igreja, para restaurar definitivamente as coisas nessa existência, neste mundo. Finalmente a natureza e a criação de Deus será restaurada. É o momento final da obra salvífica de Deus. É o Cristo descendo dos céus, como de forma pessoal, de forma física. Você avança um pouquinho mais. Vamos lá para o último texto, para o último livro das Sagradas Escrituras. Como será o dia do Senhor? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Meus amados irmãos, será uma volta visível a todos os olhos, a todas as vistas, a todas as tribos da terra, todos aqueles que não, nesse dia, obviamente, que não entregaram seu coração, a sua vida a Cristo, haverão de lamentar, mas todos enxergarão. Avance um pouquinho mais, Apocalipse, capítulo 3, no verso 3, o texto diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Esse é um dado extremamente importante. Como será a volta de Cristo? Como será o grande dia do Senhor? Será repetindo. O texto usa a expressão que ele virá como ladrão. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento. O grande dia do Senhor pode chegar amanhã, pode chegar nesse momento. O grande dia do Senhor pode chegar daqui a várias gerações, a décadas, a centenas de anos. Nós não temos a capacidade de estabelecer uma data precisa, de modo que nós precisamos estar preparados para esse dia. Porque Jesus vai voltar. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Mas como será o grande e terrível dia do Senhor? Como será a volta de Cristo? Será física, será pessoal, será visível, será repentina? Tal como um ladrão que não marca a hora, não marca o dia, não marca o momento. Talvez quando nós menos esperarmos, o Senhor Jesus volta. Talvez quando o mundo estiver totalmente chafurdado nos prazeres e nas preocupações dessa vida, Cristo volta. Lembra da parábola das virgens? Umas são chamadas de nécias, né? Nécio é louco. As outras são chamadas de prudentes. O Senhor Jesus é comparado ao noivo, a igreja é comparada à noiva. Naquela parábola, as noivas esperam o noivo, a igreja espera a Cristo. Os prudentes anseiam, esperam, desejam pelo grande dia do Senhor. Os nécios vivem a sua vida como se não precisassem de azeite. Vivem a sua vida como se não precisassem pensar na volta de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Qual foi a última vez que você pensou a respeito da volta de Cristo? Deixa eu fazer uma outra pergunta a você, meu irmão. Qual foi a última vez que você desejou que Cristo voltasse? Cristo está voltando. Nós precisamos pregar esta verdade para as pessoas. O grande dia do Senhor se aproxima. Esta é uma verdade da qual nós não podemos escapar. E veja agora um outro texto, Mateus, capítulo 24, um texto bastante conhecido de todos nós. Verso 30, falando um pouco também a respeito da vinda do Filho do Homem. Um texto maravilhoso que narra como será essa vinda. Houve uma época que nós cantávamos mais a respeito disso. Os irmãos que são mais antigos na igreja lembram? Houve uma época que parece que a igreja desejava mais que Cristo voltasse. Eu não sei o que está acontecendo conosco, eu não sei se é o culto ao homem, eu não sei se é porque nós temos vivido a nossa vida para satisfação própria.
Estamos esquecendo da glória de Deus como sendo o fim principal da nossa existência, mas nós estamos nos esquecendo a respeito de Cristo, da sua volta, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Parece que nós não somos mais capazes de dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas como será essa vinda de Cristo? Como será o grande dia? Veja, por exemplo, o que diz aí o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O grande dia do Senhor será glorioso e triunfal. Talvez um pequeno prenúncio, um pequeno vislumbre do que seja isso, seja a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Ali o povo glorificou o nome do Senhor Jesus. Lembra do texto? Lembra do episódio? Se aquilo foi glorioso, se ali o nome de Cristo foi exaltado, imagine no momento em que Ele descer das nuvens. Eu imagino, meus irmãos, um dia, um momento maravilhoso. Os exércitos dos anjos tocando as trombetas. Algo maravilhoso de se ouvir. Algo que gera aquela comoção, aquele arrepio na alma. Os exércitos dos anjos tocando. Todas as tribos, todos os povos da terra diante do Rei na glória. Diante do Senhor dos exércitos. Ele é anunciado e Ele volta em poder e glória. Aquele Cristo que foi humilhado na cruz, aquele Cristo que foi vilipendiado no madeiro, aquele Cristo sobre a cabeça colocaram uma coroa de espinhos, aquele Cristo diante de sua face que foi cuspido, que foi menosprezado pelos homens, o Cristo que ainda hoje continua sendo menosprezado pelos homens, o Cristo que ainda hoje continua sendo vilipendiado. No grande dia do Senhor, Ele haverá de descer das nuvens, os exércitos angelicais tocando as trombetas para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse é o grande dia, o dia em que a nossa alma deve almejar, deve desejar de forma profunda, anelar de forma profunda. É o dia em que nós seremos definitivamente libertos das agruras dessa vida, do sofrimento desta vida, do pecado que nos destrói. É o dia em que essa natureza corrompida será transformada, o dia em que receberemos um novo corpo, um dia em que haveremos de ressuscitar da mesma forma que o nosso Senhor ressuscitou. Nesse dia nós iremos louvar e bendizer o nome do Rei, o nome do Senhor dos Exércitos, no grande dia do Senhor. Por mais importante que sejam os dias históricos na humanidade, por mais importante que seja aquele dia que você guarda de forma muito especial na sua vida, esses dias não podem ser comparados ao grande dia do Senhor. Mas, meus amados irmãos, voltemos para o texto de Malaquias. Eu não esqueci do texto, não. Esse dia também será um dia de calamidade. Veja o que o texto diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse é o dia que o servo de Deus almeja. Mas se podemos falar algo que não é agradável, e aí é onde nós classificamos essa expressão do verso 5, quando diz o terrível dia do Senhor. Esse dia vai ser terrível para aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque, meus amados irmãos, esse também é um dia de ajuste de contas. Finalmente, o Senhor Jesus voltará. Finalmente, o ajuste de contas será feito. Finalmente, a lei de Moisés estará diante de nós.
Certamente nós seremos avaliados no que diz respeito à nossa obediência à lei de Deus. Os crentes, os que entregaram a sua vida a Cristo, mesmo sabendo que não foram obedientes, porque nós não somos obedientes, nós não obedecemos toda a lei, nós não somos capazes de produzir a nossa própria salvação. Aqueles que foram convertidos, aqueles que foram transformados, aqueles que um dia entregaram a sua vida nas mãos de Cristo, no dia do ajuste de contas, ao olhar para nós, Deus vai enxergar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estaremos justificados diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas, meus amados irmãos, nesse dia, aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, eles haverão de vivenciar uma nova experiência. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar. Esse é o último dia dessa existência. Para aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, presta atenção no que eu estou falando. E será o primeiro dia de uma eternidade sem fim, de dor, de sofrimento, usando a expressão bíblica, de choro e ranger de dentes. Porque aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo têm como destino o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a nossa fé. É assim que nós cremos. Talvez você diga, pastor, não é assim que eu creio. Eu não sou jogador de carta, não. Mas tem uma expressão que eu acredito que é uma expressão do pôquer, que é um jogo de carta, onde a pessoa paga para ver. Aí eu digo para você, você quer pagar para ver? Se você vai para o inferno ou não? Se isso é verdade ou não? Porque, meus irmãos, lembremos do episódio da arca. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. São tipologias, são situações... É fantástico, a história da revelação de Deus é algo maravilhoso. Onde Cristo é a chave hermenêutica, onde Cristo de fato é o alfa e o ômega, onde Ele era, é e sempre haverá de ser. Tudo aponta para Cristo, porque é Ele que vai redimir a terra. É Ele que tudo vai restaurar. Deus tinha feito uma profecia dizendo que o mundo seria castigado com uma forte água, forte chuva. Manda Noé construir um grande barco. Um barco que, do ponto de vista das ciências da época, não se tinha lógica em construí-lo porque não tinha água para ele. Você não constrói um barco daquele tamanho para não ter água para o barco. Eu acredito que enquanto Noé construía aquela embarcação, quanta zombaria ele não deve ter ouvido. Eu tenho uma imagem da infância, da escola dominical, de uma musiquinha e de imagens de flanelógrafo. O toque-toque é Noé que está batendo, construindo a arca. E nessa minha imagem de infância, e eu acredito que é exatamente assim que aconteceu, eu construo aquele personagem obedecendo a Deus, diante de improváveis, diante de impossíveis, mas a voz de Deus é a voz de Deus, contra os prognósticos, contra as possibilidades, contra os intelectuais da época, talvez ouvindo todo tipo de impropérios, talvez ouvindo todo tipo de injúria, talvez sendo considerado um velho gagá. Quais são as expressões de hoje para quem acredita em Deus? Retrógrado? Ignorante? Quais são as expressões? Ainda hoje, aqueles que acusavam Noé lá atrás continuam fazendo a mesma coisa. Parece que não aprenderam com a história. E talvez para não reconhecer que deveriam aprender com a história, eles negam a própria história, dizendo que essa história não existiu. O problema é que a chuva veio
a água desce, sobe do abismo, desce a terra inundada de água. O Senhor Jesus fechou a porta da arca. Você imagina o desespero daquelas pessoas? Querendo o barco da salvação? Um desespero muito maior do que aqueles discípulos que enfrentaram o temporal e a tempestade num barco, mas que dentro daquele barco tinha a pessoa do Senhor Jesus. Eles estavam dentro do barco. Aquela arca era dirigida por Deus. É um prenúncio do grande dia do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você ainda hoje: olha, um grande temporal vai vir aí. O dia do Senhor vai chegar. É preciso confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria não fazer esse apelo para você nessa noite, mas eu faço esse convite para você nessa noite. Entrega a tua vida a Cristo. Não paga para ver. Porque vai chegar o momento em que o dilúvio vai cair. Vai chegar o momento em que o grande dia do Senhor vai chegar. E aqueles que estiverem na arca, aqueles que acreditaram pela fé na palavra de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo estarão salvos. Mas aqueles que não fizeram isso estarão dando um passo para o primeiro dia de uma eternidade de sofrimento, sem trégua e sem fim. Pastor, eu não acredito nisso. Se eu posso, meu irmão, lhe dar um conselho, é não pague para ver. Hoje, agora, é tempo de buscar o Senhor. Veja a descrição aí de Malaquias, não é? Os perversos não prevalecerão. O texto fala, inclusive, dos soberbos, né? Toda a soberba, muitas vezes representada nos dias de hoje por uma elite que se arvora intelectual. Nesse dia, essa soberba não vai existir. Nesse dia, os títulos acadêmicos não vão valer de absolutamente nada. Nesse dia, aquele dinheiro que você tem investido na bolsa não vai valer absolutamente nada. Nesse dia, a sua estabilidade de emprego não vai valer absolutamente nada. Nesse dia, aquela casa maravilhosa que você construiu, aquela cozinha com os mínimos detalhes, não vai valer de absolutamente nada. Esse dia será como um restolho, tudo haverá de ser destruído, tudo haverá de ser limpado ou limpo pela ação do nosso Deus. Eis que uma nova terra haverá de surgir, eis que um novo momento será inaugurado, e aqueles que vivenciarem este momento sendo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, esses sim haverão de morar nas mansões celestiais. Mas aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que não entregaram o seu coração a Cristo, aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, haverão de padecer, haverão de sofrer. Nesse dia, a soberba cairá por terra, porque até aqueles que hoje se dizem agnósticos, ateus, seja lá o que for, terão os seus joelhos colocados diante da terra, confessando que só Cristo é o Senhor. Porque todo olho verá e toda língua confessará. Gostando ou não gostando. O problema é confessarmos quando a arca estiver fechada. O problema é que quando confessamos fora de hora, no momento inapropriado, nós perdemos o bonde, não é? Nós perdemos a história. Talvez iludidos pelas coisas desse mundo, talvez porque estejamos amando mais as coisas desse mundo. Conforme nos ensina 1 João também, deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Será um dia terrível, será como um restolho, a ira de Deus vai cair sobre o pecador, a soberba não terá mais lugar, o fogo haverá de consumir todas as coisas. Meus amados irmãos, o inferno não é um quadro bonito para ser pintado, para ser descrito.
Eu já preguei várias vezes a respeito desse tema e todas as vezes que eu quero falar de inferno e falo sobre inferno, eu sempre oro e peço a Deus que Ele possa me dar a capacidade de descrever o inferno da maneira mais eloquente possível, da maneira mais real possível. Porque essa é uma realidade. Nós não podemos estar anestesiados. O inferno é uma realidade, a condenação é uma realidade, o grande dia do Senhor vai existir, o Senhor Jesus está chegando, Cristo está às portas, Ele vai voltar para levar a sua igreja. E como está o nosso coração? Estamos colocando azeite na lamparina. O noivo se aproxima, nós como igreja, como noiva de Cristo, como nós temos nos preparado, o que é que tem ocupado a sua mente e o seu coração, as coisas concernentes a Cristo, a vontade, o desejo que esse grande dia do Senhor chegue, ou o que tem ocupado a sua mente, são as coisas desse mundo que serão todas elas destruídas. Coisas que não têm futuro. E se você imagina e pensa o seu futuro daqui a 40, 30, 60, 70 anos, como o seu futuro é pequeno e tacanho. Eu convido você a projetar o seu futuro não daqui a 60 anos. Eu convido você a projetar o seu futuro para a eternidade. E essa projeção não é possível sem Cristo. Mas o texto continua falando, meus amados irmãos, que apesar de ter como característica esse dia ser um dia terrível para aqueles que não confessam a Cristo, ele será um dia de bênção para o crente. Ele será um dia de bênção para aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você confessa a Cristo? Cristo é o Senhor da sua vida? Cristo é o seu Salvador? Você acredita nesta verdade? Meus amados irmãos, ou meu amado irmão, se você acredita nesta verdade, saiba que no grande dia do Senhor, o sol da justiça haverá de nascer. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? É o dia glorioso. Versículo 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Todos os dias o sol não nasce. Todos os dias o sol se põe. Davi estava estudando sobre isso em ciência, não foi, Davi? Fez prova, inclusive, essa semana sobre isso. Depois vocês perguntam o Davi, que ele está craque, em nascer do sol e pôr do sol. É assim que acontece, não é, irmãos? Todo dia o sol nasce. Nós somos privilegiados aqui em Maceió. Aqui nós temos o nascer do sol belíssimo e um pôr do sol belíssimo. Se você não viu o pôr do sol na Lagoa Mundaú, vá lá um dia e veja. Entra ali no bairro do Pontal da Barra, vai um pouquinho na beira da lagoa, cuidado, né? Vá com devido cuidado, que todos os ambientes merecem, mas o pôr do sol na lagoa é simplesmente deslumbrante. Quem já acordou cedinho para ver o sol nascer, aqui pertinho da gente, né? Cruz das Almas, Jatiuca, Ponta Verde, coisa linda, maravilhosa. É o sol nascendo, é o sol se pondo. É a grandeza da criação de Deus se revelando. Como nós lemos no Salmo 19, os céus proclamando a glória de Deus. No grande dia do Senhor, um outro sol nascerá. E esse sol não terá o seu ocaso. Ele não vai se pôr. Será eterno. Veja, para vós outros que temeis o nome ou o meu nome, nascerá o sol da justiça. Meus amados irmãos, o dia ou o grande dia do Senhor será o dia de bênção para o crente. Nascerá o sol da justiça. A escuridão deste mundo será eliminada. As trevas serão definitivamente destruídas. Reinará a justiça. O ímpio não mais prosperará. Cristo, enfim, completará a sua obra. Para aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, esse será um dia de alegria.
esse será um dia de paz, esse será um dia de júbilo. O Israel de Deus estará feliz. O Israel de Deus, ao som da trombeta, glorificará o nome do Senhor Jesus, com alegria. Mantos e palmas não apenas para uma entrada triunfal numa cidade. Se aquilo foi bonito, se aquilo foi maravilhoso, imagina Cristo voltando, meus irmãos. Imagina o grande dia do Senhor. Um novo tempo, uma nova época inaugurada. O que é que o sol da justiça vai trazer? Veja aí o que diz o verso 2. Trazendo salvação nas suas asas. O texto, inclusive, faz uma comparação. Lógico, nós estamos falando de um texto que foi escrito há muito tempo atrás, numa realidade rural. Nós não tínhamos a polis, a cidade urbana como nós temos hoje. Então, ele se vale aqui de uma linguagem, de uma expressão do homem do campo. Esse dia nós seremos comparados a cabritos que pulam e que saltam de alegria. Eu não sei o que é que seria mais próximo para a gente comparar. Na realidade, eu acho que nada pode ser comparado. A expressão aqui é a tentativa de mostrar que esse vai ser um dia de alegria tão grande, que nós vamos ter dificuldade de nos conter de tanta alegria que nós temos. Não sei se eu já falei para os irmãos, de um jogo de futebol que eu fui aqui no Trapichão, do CRB, jogando com Londrina, Joinville, jogando com Joinville. O Hugo estava comigo. Foi um jogo muito interessante. E me entenda, quem gosta de futebol vai me entender. Está lá todo mundo sentado na arquibancada, um bocado de gente que você não conhece, um monte de gente. O CRB leva 3 gols. Estava perdendo 3-0. CRB faz 1 gol, 3-1. CRB faz 2 gols, 3-2. CRB faz 3 gols, 3-3. Nesse momento, a arquibancada já estava em delírio, conseguiu empatar. E próximo do final do jogo, o CRB vira o jogo. Veja, você virar um jogo que está perdendo de 3-0. Eu só sei que nesse momento do 4º gol, um braço me agarrou e uma mão me abraçou. Que era um cidadão que eu nunca vi na minha vida. E eu vibrava daqui e ele agarrado comigo, não é? E pulando. Eu não sei, veja, eu estou puxando no HD aqui na mente, aquele momento de emoção que a gente vive na vida. Qual é o momento que você poderia descrever? Aquele momento que você pulou, aquele momento que você ficou feliz, aquele momento, né, em que você voluntariamente abraçou ou foi abraçado, aquele momento que você está tão feliz que você não conseguiu se conter de felicidade. Eu quero deixar claro que quem abraçou foi ele. Eu preciso fazer esse parêntese para que não pare nenhum tipo de dúvida. Eu estou falando da alegria dele, não é? Naquele momento ele não se conteve. Aquele cidadão, ele está tão feliz, ele está tão alegre que ele é capaz de abraçar um estranho. Uma pessoa que ele nunca viu. Meus amados irmãos, quando Cristo voltar, ao soar da trombeta, de forma gloriosa, de forma maravilhosa, aqueles que são crentes em Cristo, pensa um pouquinho nisso. Nós precisamos pensar mais nisso, meus irmãos. Como nós nos distanciamos dessas verdades que são tão maravilhosas para a nossa vida. Meus irmãos, nesse dia será um dia para aqueles que confessam a Cristo como Senhor de tanta felicidade, mas de tanta felicidade que nós não vamos nos conter. Saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É mais ou menos aquela ideia do cachorro que está preso. Beto, como é o nome lá como é o nome lá do... O Dick. Como? Viking. Ele é nórdico. Está lá, coitado, preso, né? Quando chega, quando solta. Essa é a ideia. Estou livre. É como se nós... Veja, irmãos, nós estamos presos nessa natureza corrompida. Nós estamos presos ao sofrimento. Nós já conhecemos a verdade já nos libertou.
Nós já podemos hoje dizer, eu não peco, eu posso hoje não pecar. Eu e você que entregamos a nossa vida a Cristo, nós já desfrutamos dos prazeres e das alegrias do nosso Deus. Quando, por exemplo, nós estamos aqui no dia do Senhor, no domingo, é um prenúncio do grande dia. Parêntese, se você não gosta do dia do Senhor, provavelmente no grande dia do Senhor você vai ser contado entre aqueles que estarão sofrendo. Pense nisso. Pense nisso. Nós estamos aqui louvando, adorando. Não tem aquele momento, irmãos, em que a adoração vai inundando o nosso coração, a música vai inundando o nosso coração, a oração, seja a mensagem pastoral, seja lá o que for. É aquele momento em que há uma conexão verdadeira com Deus. É aquele momento em que o Espírito Santo de Deus testifica e fala ao nosso coração. Mas tudo isso que vemos hoje é o vislumbre de algo que vai ser muito maior, de algo que vai ser perfeito, de modo que no grande dia do Senhor nós vamos saltar de alegria. Nós não vamos nos conter. Que dia maravilhoso! Você deseja isso ou não, meu irmão? Nós precisamos desejar isso na nossa vida. Eu quero que esse dia chegue o mais rápido possível. Se tem algo que eu tenho pensado, principalmente em dias tão turbulentos como esse que nós vivemos, todas as vezes que eu vejo essas notícias, cristãos sendo decapitados, cristãos sendo degolados, igrejas sendo queimadas, pessoas zombando do nome de Cristo, lá no meu coração vem a expressão Maranata, vem Senhor Jesus. Não demora, Senhor Jesus, não tarda. Eu queria convidar você a orar para que Cristo volte. Eu queria convidar você a desejar a volta de Cristo. Eu convido você que não entregou a sua vida a Cristo ainda, que você o faça o mais rápido possível. Não se esqueça, o grande dia do Senhor será repentino. Nós não temos como nos planejar para esse dia, porque nós não sabemos quando esse dia vai chegar. O planejamento é a entrega agora, nesse momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.